mais um vídeo do canal YouTube HL História Legal. Um canal que é comprometido com a verdade. O canal do regional para o universal. Então, nós estamos aqui trazendo para vocês mais um vídeo dos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, na websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra, o capítulo que se relaciona à Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Então, nós trazemos mais um capítulo, demoramos um pouquinho para trazer, porque estávamos aí pesquisando uma série de detalhes, né? Saímos em busca, investigando, né, conversando com várias pessoas a respeito, né, do personagem Ione Campos dos Santos, né, e do personagem Eudóxio Teodoro dos Santos, que vem a ser o fundador da Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Uma das coisas que o senhor Gilmar, presidente atual da Sociedade Espírita Urubatã de Melo, mencionou, é que eles não tinham conhecimento da fisionomia de Eudóxio Teodoro dos Santos. E nós iniciamos então uma busca na comunidade para tentar auxiliar a Sociedade Espírita a conseguir trazer a fisionomia na forma de uma fotografia, de um quadro, de alguma coisa que tivesse a fisionomia do seu fundador. Então, em busca de todos esses elementos, né, e do personagem histórico Ione Campos dos Santos, nós trazemos nesse vídeo aqui muitas novidades para vocês. Então, foi proveitoso, né? A demora foi em virtude de uma pesquisa séria, comprometida com a verdade, de desfazer alguns enganos, né? Eu nem pretendo me alongar muito nesse vídeo inicial, porque o que eu quero é desfazer alguns enganos quanto ao personagem da Ione Campos dos Santos, e quero também trazer, para surpresa de vocês, finalmente, a fisionomia de Eudóxio Teodoro dos Santos, fundador da Sociedade Espírita Urubatã de Melo, pai de Ione Campos dos Santos e pai de Sesostres Campos dos Santos. Porque foi através dos descendentes de Sesostres Campos dos Santos que eu consegui resgatar a imagem do Eudóxio dos Santos. Porque a Ione, ela faleceu muito jovem. É uma das coisas que nós viemos a desfazer. Ela não faleceu com 24 anos. Ela veio a falecer com 36 anos. Porque 20 anos ela se dedicou ao magistério, como alfabetizadora e educadora também. Essas informações foram resgatadas através dos depoimentos dos diversos alunos que a Ione teve e que deram esse depoimento para quem pesquisou, para ter um histórico na Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos, onde nós entrevistamos a diretora. Então, queremos agradecer inicialmente a diretora, né, que nos auxiliou nessa busca, que foi Margarete Vicenzi Brandalize, atual diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Ali no Ione nós conseguimos resgatar um pouco da história, a fisionomia da Ione Campos, através de um quadro que tem na escola, que ela é patrona dessa escola. Então, nós resgatamos a fisionomia da Ione e nós resgatamos dados
como a sua data de nascimento, que não tínhamos, havíamos calculado com base em uma informação que foi fornecida pela nossa prima Ione Campos dos Santos, que é filha do Sesostres, mas como ela era muito pequena na época, ela acabou confundindo, né? E achou que a tia havia falecido com 24 anos. Mas não, ela faleceu com 36 anos. Mas não tem problema, né? Através da Ione, que é outra pessoa que nós queremos agradecer, ela trouxe vários indícios e nos deu um caminho a seguir para ir em busca das informações que estavam faltando ou que estava sendo colocado em dúvida, né? Então, nós temos aí vários sujeitos da história que nos ajudaram a resgatar a história da Ione Campos dos Santos, do Eudóxio Teodoro dos Santos, de Sesostres Campos dos Santos, que é uma família que está envolvida com a fundação da Sociedade Espírita Urubatã de Melo. E é uma família que estava muito comprometida com a religiosidade aqui nos Campos de Cima da Serra, porque os filhos de Eudóxio também doaram as pedras para a primeira igreja Nossa Senhora de Fátima, a qual foi feita inicialmente em madeira. Então, nos vídeos da igreja Nossa Senhora de Fátima, da websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra 3.3, que é a igreja Nossa Senhora de Fátima, vocês vão ver que esses personagens, Sesostres e Ione, também estão envolvidos nessa história da igreja Nossa Senhora de Fátima. Como eu vinha dizendo para vocês, os personagens que participam aqui do cenário dos Campos de Cima da Serra, eles estão todos entrelaçados, né, com histórias. Eles tecem relacionamentos de amizade, de trabalho, de religiosidade, de tradição, de diversão, laços familiares, casamentos e tudo mais. E aí vão construindo essa comunidade aqui nos Campos de Cima da Serra, lembrando para vocês que fica aqui no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, né? E é uma comunidade muito interessante, com muitas histórias verdadeiras para contar. Outra coisa que nós queremos dizer é que a história, ela é uma colcha de retalhos, né? Vocês viram que nós estamos produzindo história em tempo real. Então fica difícil, às vezes vem algum dado equivocado, mas no vídeo seguinte nós já conseguimos consertar esse dado. Então pediríamos assim a generosidade das pessoas que assistem para entender os percalços de escrever a história em tempo real. Ir em busca dela e trazer para vocês, né, essa oralidade, essa história oral que nós estamos fazendo de vacaria e cruzar com documentos também, né? Então, nós tivemos então o depoimento da Margarete Vicenzi Brandalize, diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Também temos o depoimento da Irma de Lima Simiano, filha de Pedro Francisco de Lima, moradora há mais de 50 anos, primeiramente na casa onde iniciou o grupo escolar Ione Campos dos Santos e posteriormente na casa ao lado onde mora até os dias atuais. Então, através do depoimento da Irma, eu consegui confirmar a casa onde iniciou a escola Ione Campos dos Santos, que foi no bairro Carazinho, conforme a indicação da diretora Margarete. Então, nós trouxemos nesse vídeo para vocês a fotografia da casa onde iniciou a escola, a fotografia do quadro que representa Ione Campos dos Santos, a fotografia do quadro que representa a imagem de Eudóxio dos Santos. Esse vídeo está imperdível. Não esqueçam de compartilhar, de ativar o sininho para as notificações
de se inscrever no canal HL História Legal, porque só assim vocês vão colaborar para que esse canal continue a existir aqui nos Campos de Cima da Serra e traga para vocês mais histórias instigantes, interessantes, né? Recheadas de mistério, né? Porque o quadro do Eudóxio dos Santos foi um verdadeiro mistério para se desvendar, né? Nós fomos na casa da prima Ione, buscamos pela sua irmã Ângela dos Santos, buscamos pelo sobrinho delas, Rubem Antônio dos Santos Filho, que vem a ser filho do Rubem Antônio dos Santos, filho dos Sesostres. Então toda essa história vocês vão ver aí que se passa nessa família Campos dos Santos, né? Que envolve agora até a quinta geração, né? A primeira é Júlio Campos, pai de Eudóxio dos Santos. A segunda é Eudóxio dos Santos, pai de Sesostres. A terceira, Sesostres dos Santos, que é pai de Rubem e de Ione, a quarta geração, Rubem e Ione dos Santos. E a quinta geração seria o Rubem e a Daniela também, porque a Daniela Santos, filha da Ione, me trouxe indícios de que esse quadro poderia estar com o seu primo Rubem dos Santos. Então, chegamos à quinta geração, né? Que já está providenciando a sexta, já tem as crianças da sexta geração, que são pequeninos, né? E nós estamos, assim, até muito empolgados com a história, né? Dessa família. E o Rubem, então, foi ele que, então, é um agradecimento a ele, ele nos forneceu o quadro onde está a imagem de Eudóxio Teodoro dos Santos, o seu bisavô, né? Ele nos emprestou para que nós providenciássemos a cópia para a Casa Espírita, Sociedade Espírita Urubatã de Mel. O qual, né, então, o retrato que eu mandei produzir, né, no Foto Martins, que é um foto profissional, eles estão produzindo essa foto do Eudóxio para, então, o canal HL História Legal vai gentilmente doar esse retrato do Eudóxio Teodoro dos Santos, fundador do Centro Espírita, aliás, Sociedade Espírita Urubatã de Mel. Nós iremos, então, doar gentilmente esse retrato, né? Então, estamos, assim, muito contentes com essa pesquisa, estamos maravilhados com o caminho que tivemos que perseguir. Esse caminho foi cheio de percalços, acreditamos que não íamos conseguir a foto do Eudóxio, mas foi um presente essa semana, né? Quando conseguimos, então, contatar o Rubem, nos forneceu uma entrevista muito gentilmente e forneceu também o empréstimo do quadro, que é uma relíquia, né? E por isso ele está de poder dele, essa relíquia, e ele pretende conservar, né, esse quadro, que para a família dele é muito precioso. Então, fiquem com esse vídeo maravilhoso, está imperdível. O meu Deus interior, como estudante da doutrina espírita e seguidora há alguns anos já, em homenagem inclusive à minha irmã Shirley Neri, que me levou por esse caminho e a quem eu tenho um grande apreço, admiração e devo muito do que sou a ela. O meu Deus interior cumprimenta o seu Deus interior. Canal YouTube HL História Legal.
A religiosidade nos campos de cima da serra. 3.2. A Sociedade Espírita Urubatã de Melo, parte 3. A Sociedade Espírita Urubatã de Melo, sumário. Sujeitos da história. Eudóxio Teodoro dos Santos. Residência de Eudóxio Teodoro dos Santos. Errata. Consertando dados sobre Ione Campos dos Santos. Sujeitos da história. Ione Campos dos Santos. Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Bibliografia. Entrevistados. Sujeitos da história. Eudóxio Teodoro dos Santos. Então, temos aí finalmente um belíssimo quadro do sujeito da história Eudóxio Teodoro dos Santos. Era uma fisionomia que a Casa Espírita, Sociedade Espírita Urubatã de Melo, não conhecia. A fisionomia do seu fundador. Então, inicialmente, assim começamos a contar a história da Sociedade Espírita Urubatã de Melo, né, com base em pesquisa num livro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e depois começamos na comunidade a entrevistar pessoas, fomos investigar, né? Então, esse retrato está envolto assim em todo um mistério, né? Porque nós não conseguíamos localizar a fisionomia do Eudóxio Teodoro dos Santos, que vem a ser o pai de Sesostres Campos dos Santos e Ione Campos dos Santos, e outros irmãos ali que não cabe aqui nessa história, né? Provavelmente em outras. Muito bem, então aqui agora nós queremos agradecer muito especialmente Rubem Antônio Santos Filho. Rubem Antônio dos Santos Filho, atual patrão do CTG e bisneto do Eudóxio Teodoro dos Santos, que é a pessoa que conseguiu resgatar para nós, então, essa memória, né? Que é muito importante, memória, história e patrimônio. Então, como o Rubem guardou essa memória na forma de um quadro que recebeu de herança de sua família, né, mais precisamente do seu pai, Rubem Antônio dos Santos, filho de Sesostres Campos dos Santos. Então, o Eudóxio vem a ser pai do Sesostres e da Ione Campos, avô do Rubem, da Ione Campos dos Santos, a entrevistada anterior, que é uma das filhas do Sesostres, irmã do Rubem, e o Rubem ficou com esse patrimônio histórico, né, na chácara onde residia com a sua família e que veio a ficar para o seu filho, Rubem Antônio dos Santos Filho, que preservou então e que tinha um quadro, tem um quadro, né, e permitiu que nós tirássemos essa foto. Então, essa foto que tem aqui, eu tirei do quadro, né? Mas a notícia boa é que o Rubem permitiu que nós fizéssemos uma cópia no Foto Martins, com todos os cuidados, né? Preservando o seu quadro e também preservando a fidelidade da foto. Então, essa foto será encaminhada à Casa Espírita Urubatã de Melo, que será uma cortesia do canal HL YouTube HL História Legal, né? Canal YouTube HL História Legal. Nós vamos doar esse retrato do Eudóxio Teodoro dos Santos, com essa belíssima história, né, que nós estamos produzindo aqui no canal, e esse retrato, então, é nossa doação para a Casa Espírita Urubatã de Melo, com todo o nosso carinho
o carinho especial que temos pela doutrina espírita e por essa casa que frequentamos, onde estudamos, onde a minha irmã estudou, Shirley Neri, onde ela me apresentou essa casa espírita, onde eu vinha me tratar em 1989, e tem toda uma longa história. Onde eu conheci também a bisneta do Eudóxio dos Santos, a Daniela Santos, filha de Ione Campos dos Santos. Então, a Daniela, neta do Sesostres, é prima do Rubem, né? Porque a Daniela é filha da Ione e o Rubem é filho do Rubem. Então, graças à família do Eudóxio, essa família que hoje já está na terceira geração e até já tem quarta, né? Ainda estão pequenos, né? A quarta geração ainda está pequenininha, mas já temos notícia que está indo para a quarta geração. Então, nós queremos agradecer com todo carinho, deixar um grande abraço à família toda que forneceu, né, indícios da história. Agradecer a Ione Campos dos Santos, a Daniela, ao Rubem, né, a todas as pessoas dessa família que foram nos auxiliando até encontrarmos a fisionomia do fundador da Casa Espírita Urubatã de Melo. Então, nós ficamos muito felizes em prestar esse serviço à comunidade espírita de Vacaria, né? Porque aí nós temos o precursor do espiritismo aqui nos campos de cima da serra, juntamente com o Spinelli, né? Que é aquela pessoa que veio da Itália, se estabeleceu em Vacaria, depois foi para Bom Jesus e abriu uma casa espírita lá em Bom Jesus. Aí veio a conhecer Ione Campos dos Santos e a ter um relacionamento com Eudóxio Teodoro dos Santos dentro do Espiritismo. Então aí estão essas pessoas todas envolvidas que esse trabalho proporcionou, né, esse prazer em desvendar todos esses mistérios, resgatar, fazer um resgate da história desse precursor do espiritismo aqui nos campos de cima da serra, em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Residência de Eudóxio dos Santos. Então, aqui nós conseguimos também, através de informações, eu acredito que foi a Ione Campos dos Santos que trouxe, né, a recordação, a memória dessa casa e que me indicou onde ela ficaria atualmente. Então, com as indicações da Ione Campos dos Santos, irmã do Rubem, filha dos Sesostres, me indicou, então, aonde era a morada do Eudóxio dos Santos, que essa casa já era do seu pai, né? Então, o Eudóxio é avô da Ione. Então, essa casa pertencia ao bisavô da Ione, Campos dos Santos, a minha prima, irmã do Rubem, essa que está até hoje vivendo entre nós, né? E desejamos que venha viver por muito tempo, né? Muito saudável e muito lúcida, e conseguiu com que a gente fosse montando essa colcha de retalhos, né? Então, essa casa é belíssima, né? Vejam, é um patrimônio histórico, né? Se ela já pertencia ao bisavô da Ione, né? Então, veja a idade que está, né? Ali seria JC, ali em cima aquelas letras que tem, que hoje está um JR, me parece, era JC, Júlio Campos. Júlio Campos, que vem a ser o pai do Eudóxio dos Santos, que então seria bisavô deixa eu pensar um pouquinho aqui, porque seria o avô do Sesostres, então seria o bisavô da Ione do Rubem.
porque da Ione e do Rubem, o avô é o Eudóxio. E o Júlio, então, é o bisavô. Então, do Rubem seria já o trisavô, né? Então, ali seria JC, se utilizava antigamente, a Ione me explicou que antigamente eles faziam a casa e se usava colocar as iniciais do dono da casa. Então, essa casa pertenceu ao bisavô dela, né? E o Eudóxio dos Santos, que é pai dos Sesostres Santos, pai da Ione, criou a família aqui, criou os Sesostres, a Ione. Conheço também o nome do Mendo, né, o senhor Mendo, e tem alguns outros nomes ali que a Ione ficou, não lembrou direito se era ou não irmãos do seu pai, porque ela era muito pequena. Então, ela ouvia mencionar os nomes, mas ela sabia dos mais chegados, né? Tinha algumas pessoas que ela não conheceu pessoalmente. Então, essa é a casa do fundador da Casa Espírita, Sociedade Espírita Urubatã de Melo, né? É a casa onde Eudóxio dos Santos viveu e criou a sua família, né? Que aí está agora consertando, se começar a contar a partir do Júlio Campos, o Júlio Campos seria a primeira geração, o Eudóxio a segunda, o Sesostres a terceira, a Ione, o Rubem e todos os filhos dos Sesostres pertenceria à quarta. O Rubem Antônio dos Santos Filho, que é o atual patrão do CTG, já estaria na quinta geração. E os filhos, então, né, da quinta geração, que são os filhos da Daniela, do Rubem, né? Enfim, já estão na sexta geração. Então, só para a gente fazer uma recontagem, né? E mostrar que é uma família pioneira em Vacaria, na questão da casa espírita, da religiosidade, né? Porque depois os filhos do Eudóxio, eles também forneceram as pedras para a fundação, para os fundamentos da Igreja Nossa Senhora de Fátima, a primeira que foi feita em madeira, né? Eles forneceram as pedras. Então, é uma família bastante comprometida com a religiosidade, com as tradições, né? O Rubem Antônio dos Santos, que já é falecido, o pai do Rubem dos Santos Filho, ele também era tradicionalista, né? E depois nós teremos, então, uma websérie que nós vamos lançar, a próxima websérie que nós vamos lançar, é o tradicionalismo aqui nos Campos de Cima da Serra. E dentro do tradicionalismo, aí vocês vão ver essa lindíssima história, né? De onde que o Rubem, neto do Eudóxio, ele vai para esse lado da tradição, né? Segue as tradições, ele vai ter toda uma influência, né? E o seu filho vai permanecer com essas tradições, vai continuar a exercer, né, essa cultura e vai chegar aonde chegou hoje, patrão do CTG, com toda a propriedade e com certeza seria uma coisa até de direito, né? Então, é uma história muito bonita de uma das famílias aqui dos Campos de Cima da Serra, que eu tenho comentado com vocês, né? Que algumas famílias pioneiras chegaram nos Campos de Cima da Serra e se dedicaram a esse município e foram construindo essa comunidade. Então, uma das famílias, aí estamos apresentando, né? O senhor Sesostres Campos dos Santos, que por coincidência é meu tio, além de frequentar a Casa Espírita Urubatã de Melo, além de ser um dos doadores das pedras para a fundação da Igreja
em madeira da Nossa Senhora de Fátima, também foi um dos primeiros tabeliões de Vacaria. Ele foi um dos primeiros a fundar um tabelionato e trabalhou sua vida toda, né? O tabelionato depois é transformado em cartório, né? E então, assim, tem toda uma história aí da profissão dos Sesostres Santos, que também foi um pioneiro nessa área do direito. Nem sei se ele era formado em direito, depois nós vamos descobrir, né? Com o tempo nós vamos descobrindo, porque nós estamos investigando em tempo real. Nós não estamos fazendo como aquela dissertação de mestrado do Friva, que ali a gente já tinha feito todo o estudo e trazido para vocês praticamente tudo sacramentado. Talvez alguma coisinha, algum detalhe ou outro a revisar, né? Mas praticamente 90% aí sacramentado. Agora nós estamos criando a história em tempo real. Então eu espero que vocês pensem, né, nesse fator, que você está trazendo em tempo real. Pode ocorrer algum engano de informação entre os entrevistados na história oral. Que a história oral, você faz a história oral, mas depois você tem que confrontar com documentos e com outros depoimentos de um orador para outro, né? E nessas eu estou até falando porque agora logo nós vamos entrar na errata sobre a Ione Campos dos Santos, filha do Eudóxio dos Santos. Muito bem. Errata. Consertando dados sobre Ione Campos dos Santos. Ione Campos dos Santos, nascimento 22 de julho de 1917. Localidade Vacaria, Rio Grande do Sul. Falecimento em 4 de abril de 1953. Idade, 36 anos. Causa mortes, vítima de câncer nas mamas. Profissão, professora por 20 anos. Cidades onde exerceu sua profissão: Antônio Prado, Bom Jesus e Vacaria. Feitos: reconhecido destaque na educação com seu nome vindo a denominar a Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Foi espírita desde sua infância. Teve atuação destacada no movimento espírita. Sujeitos da história. Ione Campos dos Santos. Então aqui nós conseguimos trazer para vocês esse belíssimo quadro com a fisionomia da Ione Campos dos Santos. Nós não tínhamos na Casa Espírita, né? Não tínhamos no livro da Federação Espírita, onde conta a história da fundação da Sociedade Espírita Urubatã de Melo, mas agora, visitando a Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos e conversando com a diretora atual, nós conseguimos resgatar essa história. Então, a diretora nos falou que a Ione Campos dos Santos iniciou como professora em uma pequena casa de madeira no bairro Carazinho. Não sabia, ela nos deu a localização, né, que seria aquela esquina da rua Protásio Alves, né, com aquela rua que desce para o Carazinho. Bom, sempre nós caminhamos indo em direção ao UERGS, e um fato interessante é que quando voltávamos da direção da UERGS para o centro, em direção ao Carazinho, sempre avistamos aquela casa de madeira que nos trazia um certo impacto, porque é uma casa muito antiga, e eu sempre tive uma impressão de que algo muito importante aconteceu ali. Pois bem, quando a diretora colocou que a localização seria naquela esquina, nós fomos até lá e fotografamos a casa atual, que é uma casa de alvenaria. Mas depois, olhando a foto, eu pensei, mas essa não é a foto
essa não é a casa onde ela iniciou, com certeza. Era uma casa de madeira. Então, a casa de madeira provavelmente ainda está lá, atrás dela. E aí eu já havia fotografado a casa de madeira, que sempre me impactou, e pensei, não, então é aquela casa que eu fotografei. E numa outra caminhada, eu confirmei. A casa que estava atrás dessa de alvenaria, que agora fica na Protásio Alves, estava lá, era aquela casa mesmo, e aí nós entrevistamos a senhora Irma de Lima Simiano, que mora há mais de 50 anos ao lado dessa antiga casa. Mas a Irma chegou a morar nessa casa onde foi a escola. E a Irma então confirmou para nós que essa casa de madeira foi onde iniciou a escola Ione Campos dos Santos. E que ela, inclusive, conheceu o irmão da Ione Campos dos Santos, que era o Sesostres Campos dos Santos, por ser tabelião. Então, ela veio a conhecer o Sesostres por ele ser tabelião. Mas não conheceu a Ione. Mas morou na casa onde foi a escola, e por isso ela ficou sabendo que era a escola, coincidentemente morou naquela casa, mesmo não tendo conhecido a professora. Então ela sabe que foi lá que teve a escola. E atualmente a Irma mora numa casa um pouco mais nova, né? Mas mora ali ao lado. Então, fato que fez com que ela confirmasse para nós que essa casa onde iniciou a escola, ela foi emprestada para a Ione fazer a escola. Ela foi emprestada pelo senhor Antônio Camargo Branco. Após o filho de Antônio Camargo Branco, o Firmino Camargo Branco, doou um imenso terreno, que é onde hoje está localizada a atual Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. É naquele imenso terreno que faz frente para Borges de Medeiros, fundos para Júlio de Castilhos, e a lateral vai vizinhar ali com a Avenida Militar. Né? Tem uma ruazinha que vai dar na Militar, agora a gente não lembra o nome. Mas é um imenso terreno. Inicialmente, a escola foi feita de madeira pintada de verde, onde funcionou por muitos anos, e depois, então, ela foi construída de alvenaria nos fundos daquela de madeira, foi construída de alvenaria muito maior, onde está até hoje. E depois nós vamos mostrar, então, a evolução da escola através das fotografias. Então, aí assim, com o auxílio, né, do depoimento da diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental, Ione Campos dos Santos, e com o auxílio da Irma de Lima Simiano, que chegou a residir na casa onde iniciou a escola, nós conseguimos, então, confirmar os dados em torno de Ione Campos dos Santos, que não faleceu com 24 anos. Ela veio a falecer com 36 anos, porque 20 anos ela se dedicou à escola, ao magistério. Por 20 anos ela foi professora e se dedicou à doutrina espírita. E ela foi professora não só aqui, mas em Bom Jesus, né? E Esmeralda. Então, aí está o resgate dessa belíssima história da Ione Campos dos Santos, que se enquadra perfeitamente na história das mulheres, que é uma websérie que eu pretendo trazer, é As Mulheres nos Campos de Cima da Serra. A história das mulheres, né, nos Campos de Cima da Serra. Então, com certeza, a Ione é um dos ícones aí dessa comunidade bacariense,
né, uma das primeiras mulheres a fundar uma escola e a se dedicar por 20 anos como alfabetizadora e como educadora também, segundo os depoimentos de muitos alunos que auxiliaram, né, com seus depoimentos a fazer um pequeno resumo que hoje tem na escola, na qual a Ione é a patrona dessa escola. Eu cheguei a lecionar na escola Ione Campos dos Santos por 2 anos e meio, e também a minha sobrinha, que veio do meu antigo casamento, a Carla Bernadette Neri, que até hoje se dedica a essa escola. Então, só para mostrar para vocês que todos os atores nesse cenário dos Campos de Cima da Serra se entrelaçam com ligações de amizade, de trabalho, de religiosidade, né? E família, né? Acabam havendo casamentos e se entrelaçando e construindo essa comunidade vacariense que é considerada a rainha do Planalto, aqui nos Campos de Cima da Serra. Em acordo com o depoimento de Irma de Lima Simiano, filha de Pedro Francisco de Lima. Esse senhor Pedro Francisco de Lima foi criado com a família do senhor Firmino Branco, que por sua vez o seu pai era Antônio Camargo Branco. Então, em acordo com o depoimento da Irma de Lima, ela mora há 50 anos ao lado dessa antiga casa. Essa antiga casa onde ela também morou. Essa antiga casa é onde iniciou a Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Então, a dona Irma, que mora agora ao lado dessa casa, já mora há 50 anos lá, ela nos afirmou que Antônio Camargo Branco emprestou essa casa para funcionamento da escola, cuja professora era Ione Campos dos Santos. Então, a professora Ione Campos dos Santos iniciou o seu trabalho como professora nessa casa. Muito bem. E, posteriormente, o filho do senhor Antônio Camargo Branco, que é o Firmino Camargo Branco, doou um grande terreno na rua Borges de Medeiros, com a Júlio de Castilhos e a Avenida Militar. Ele doou aquele grande terreno, onde foi construída uma escola de madeira e pintada de verde, conforme o depoimento da diretora atual da Escola Estadual de Ensino Fundamental, Ione Campos dos Santos. Muito bem. Então, eu já estava desconfiada que a escola seria essa casa ou uma outra menorzinha que tem ao lado, que é bem antiga. Cheguei a fotografá-la, né? Fotografei as duas casas e pensei, mas a escola provavelmente foi nessa casa. Por quê? Porque a diretora da Escola Ione Campos dos Santos me afirmou que a primeira escola foi na esquina dessa rua, onde tem essa casa, com a outra rua que vai em direção ao Carazinho, então no bairro Carazinho. Ela me disse que a escola começou numa casa de madeira no bairro Carazinho. E depois, quando foi doado o terreno por Firmino Camargo Branco, foi construída uma nova
de madeira e pintada de verde, que funcionou por muitos anos. E aí, posteriormente, foi feita a construção nova, toda em tijolos, em alvenaria, com tijolo, como a gente diz, tijolos à vista, né? Então, em acordo com o histórico da escola, a escola foi fundada em 1960, em acordo com um documento da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. E ela passou a se denominar Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos, a partir de 1980, no governo Brizola, fazendo jus, né, à fundadora da escola. Então, aí nós estamos, assim, recuperando a história dessa mulher tão atuante na comunidade vacariense, Ione Campos dos Santos, irmã de Sesóstes dos Santos e filha de Eudóxio dos Santos. Aí, linha do tempo da Sociedade Espírita do Bartolomeu Analítica. Origem: 1922. O primeiro registro que se tem sobre a doutrina espírita em Vacaria é em maio de 1922. Rodrigo Cavalcante de Azambuja, página 233. Então, no livro que nós estamos citando, está na bibliografia, está sendo reverenciado, Caravanas de Divulgação, Histórias de Espiritismo Familiar, do Rodrigo Cavalcante de Azambuja, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né? Então, esse fato, como todos esses fatos, estão registrados nesse importante livro da doutrina espírita nos campos de cima da serra. Então, quando foi lançado na cidade um jornal espírita chamado Caridade. Então, o primeiro registro que se tem sobre a doutrina espírita em Vacaria é em maio de 1922, quando foi lançado na cidade um jornal espírita chamado Caridade. A caridade é uma palavra, e não só uma palavra, mas ações muito ligadas à doutrina espírita. Muito ligado. A doutrina espírita se dedica muito à caridade. Fundação: 1936. Oficialmente, o Espiritismo em Vacaria iniciou-se em 16 de agosto de 1936, com a fundação da Sociedade Espírita do Bartolomeu. Filiação à FERX: 1938. Em novembro de 1938, Eudóxio Santos comunicava à FERX a intenção de registrar-se na federação e que estava providenciando a documentação. Caravana de divulgação em Vacaria. No ano de 1938, assinado por Francisco Spinelli, posteriormente virá a ser o presidente da FERX, Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Então, em 1938, assinado por ele, é feito um relatório de atividades que dá conta das atividades desenvolvidas durante a caravana de divulgação em Vacaria. Consta uma conferência realizada no Clube Guarani, a cargo de Eudóxio Santos, delegado nessa região. A conquista do registro na FERX. Então, a conquista do registro na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Em 1948, no dia 3 de fevereiro, a Sociedade Espírita do Bartolomeu conquista seu registro junto à FERX,
sob o número 126. O senhor João Batista Teixeira Schiller era o presidente da casa e a senhora Julieta Gualdi era a secretária. Bibliografia: A Zambuja, Rodrigo Cavalcante de Caravanas de Divulgação, Histórias de Espiritismo Familiar, Livraria Editora Francisco Spinelli, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2011, página 233 a 234. Entrevista com Margarete Vicenzi Brandalize, diretora atual da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Irma de Lima Simiano, filha de Pedro Francisco de Lima, moradora há mais de 50 anos, primeiramente na casa onde iniciou o grupo escolar Ione Campos dos Santos e posteriormente na casa ao lado, onde mora até os dias atuais. Documentação fornecida por 23ª Coordenadoria Regional de Educação, assessora Gilmar. Obrigada a todos vocês. Canal YouTube História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida. E-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram História Legal 2022. Então, esses são os meus contatos para qualquer esclarecimento e também para aquisição do livro Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro. Cuja série, né, é a websérie A Saga do Frigorífico nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964 a 1997. Ainda dispomos de alguns volumes, gostaríamos de liquidar, né, com essa edição e para depois, então, nós lançarmos aí, estamos trabalhando agora para lançar o livro de poesias Rascunhos de uma Vida, que é o produto das poesias que escrevo desde a adolescência. Então, ficam aí os meus contatos, né? Qualquer dúvida, ajuda em termos de história, depoimentos acerca da poesia, podemos também ajudar alguém que gosta de escrever poesia, podemos incentivar, né? Dar algumas dicas. Isso aí, estão meus contatos aí. Sejam todos muito bem-vindos ao canal YouTube História Legal, canal comprometido com a verdade, do regional para o universal. Sintam-se todos abraçados.